Olá, amigos. O meu nome é Adriana Souza, Adriana Banana. Eu sou terapeuta musical. Eu trabalho com terapias integrativas e complementares. Trabalho com aromaterapia, com fitoenergética, trabalho com barras de Access, com alfabetização quântica. Tenho um trabalho voltado para as crianças em especial, mas também trabalho com adultos. E eu tenho uma paixão por trabalhar com pessoas com questões especiais, sejam crianças ou sejam adultos, com todas as questões especiais, desde autismo até paralisia cerebral, síndrome de Down, esquizofrenia, com todas as questões especiais. Eu desenvolvo um trabalho há 30 anos já com crianças. Gosto muito do meu trabalho, amo o que eu faço. E hoje eu vim aqui então a convite, né, da loja Sirius, que é a nossa loja querida do coração, né, de uma vida, né, de amizade, de descobertas, de estudos, né, um lugar mágico que proporciona momentos únicos pra gente, né, desde sempre. Então hoje eu venho a convite deles falar sobre um tema que é bem importante nesse momento, né, pandêmico que a gente está vivendo aí, global, né, que é sobre a importância dos óleos essenciais como ferramenta de medicina de cura. Então, os óleos essenciais voltados para as crianças e para a família, porque quando a gente trata as crianças, né, os filhos, a gente pode também estar tratando a família, todos, né, todos estão sendo beneficiados por aquela ferramenta de cura, né. Então, eu queria abordar vários tópicos assim que eu considero importantes, né, e que podem ser contribuição para todo mundo nesse momento. É claro que o fato de nós estarmos numa pandemia e as crianças estarem sem aula é complicado para todos os pais, né, que precisam trabalhar, seja em home office ou seja na rua, né? Assim como nós, as crianças também ficam entediadas, também ficam sobrecarregadas, também ficam ansiosas de estar em casa nesse momento, né? E tem muitos pais que simplesmente não sabem o que fazer, porque tem que lidar com as suas questões internas de casa, independente de quantas pessoas tem uma família, né? E também não sabem o que fazer para diminuir aquela ansiedade, aquela falta de entendimento das crianças de, poxa, por que eu tenho que estar em casa até agora? Por que eu não tenho mais convívio social, né, com os meus colegas e tal, né? Então isso é bem complicado. E uma vez que a gente comece a tratar de forma natural, né, as crianças do lar, a gente pode tratar também a família da mesma forma. Então, o meu convite aqui é para que a gente possa, claro, né, não tem como a gente falar sobre todas as coisas que a gente pode fazer, porque o tempo é limitado. Mas assim, que eu possa trazer algumas ideias para que a gente possa estar, mesmo sem conhecimento nenhum sobre aromaterapia, sobre o uso das plantas medicinais, né? Mas que a gente possa, com um pouco de informação que a gente tem aqui, trazer um pouco mais de qualidade de vida nesse momento, que é tão desafiador, né, para todos nós. Então, mesmo sem o conhecimento prévio, a gente pode fazer sim o uso dessas ferramentas. Então, na questão não tanto das crianças quanto dos adultos, né, na minha caminhada assim de trabalho, né, eu trabalhei muitos anos em escola, escola de educação infantil com crianças de 0 a 6 anos, trabalhei em escolas de 1ª a 8ª série. E eu testemunhei muitas vezes uma coisa que me deixava bastante triste, assim, que é o uso indiscriminado de medicações alopáticas
para crianças. Muitas crianças usando, né, medicação. Então, assim, eu entendo que muitas vezes pessoas que não têm um conhecimento de outras ferramentas, como eu falei antes, né, e também, assim, na busca de um resultado rápido, né, acabem, né, numa busca, assim, desesperadora muitas vezes. Olha, ainda mais agora em tempos de pandemia, né, com as crianças tendo aula online, que é uma coisa completamente nova também, né, e que está sendo ainda uma adaptação para todo mundo, assim como as pessoas trabalharem em casa online, né. Então, assim, para as crianças que têm dificuldade de foco, de atenção, que têm problemas de concentração, né, que tem ansiedade, né, então, um remédio que baixa essa ansiedade, né. Tem muita gente que infelizmente diz, eu precisei dar um sossega-leão pro meu filho, né. Então, ele vai tomar um calmante, ele vai tomar alguma coisa que dê foco, né, e tal. Só que acontece que isso vicia, né, muitas vezes. E isso faz um mal pro fígado, muitas vezes irreversível, porque a criança vai ficar tomando aquilo, né. Então, assim, dá uma Ritalina, muitas vezes, para quem tem problema com foco, né, ou para aquela criança que está mais apática, né, e o oposto, né, para a criança que está, né, são as duas faixas, a criança que está muito ansiosa e a criança que precisa da Ritalina, que precisa do calmante, né, que precisa de alguma coisa que baixe a ansiedade dela, e a outra precisa trabalhar o foco. Então é a Ritalina, é o calmante, é o não sei o que mais e tal. Eu não vim aqui falar que a medicina está errada, ou quem sou eu para ir contra, né, o uso de alguma medicação que alguma criança ou algum adulto precise. Mas o que acontece? A criança que começa a se medicar desde cedo, né, toda medicação alopática ela vai ser metabolizada pelo fígado. E isso vai trazer, né, efeitos colaterais a curto ou a longo prazo. Então, toda vez que a gente puder evitar isso, seja para as crianças ou seja para os adultos, é bom, né? É melhor. Eu acho sim que a medicina natural, a medicina das ervas, a medicina tradicional chinesa, a medicina indiana, que tem uma tradição milenar, né, que infelizmente aqui no Ocidente ela foi sendo deixada de lado para dar lugar à indústria farmacêutica, né, que resolve tudo, né, mas resolve os sintomas, não resolve a causa muitas vezes, né. Então, eu acho que as medicinas têm que andar juntas, têm que caminhar juntas, né? A medicina alopática e a medicina natural. Mas, assim, essa busca por um resultado rápido, se tu tem uma dor de cabeça, então, assim, é o paracetamol, é a Neosaldina para todo mundo. Mas, assim, a dor de cabeça do fulano não é a mesma dor de cabeça do ciclano. E tem as questões emocionais, e principalmente agora na pandemia, né? Por que é que eu estou com essa dor de cabeça? Né? Quem é aquele ser humano? Então não é tratar a doença, e sim tratar o doente. Porque senão a gente vai sempre só tratar o sintoma. Eu vou tomar um paracetamol para dor de cabeça. Tá, eu vou sentir alívio, mas amanhã minha dor vai voltar. Tá, mas o que é que está acontecendo que eu não estou parando de ter dor de cabeça? Bom, eu posso fazer alguns exames, eu posso ter realmente alguma outra causa. Tudo a gente precisa investigar e deve investigar, né? Mas assim, da onde vem essa causa, né? Então, enquanto a gente não for na raiz da questão,
E muitas medicações alopáticas vão tratar apenas e somente o sintoma, né? Sim, mas da onde vem aquele sintoma, né? Então é isso sempre, né? A medicina tradicional chinesa, a medicina ayurveda, os próprios óleos essenciais e essa consciência de tratar o ser humano como um todo, ela parte desse princípio. A gente não vai tratar a doença, a gente vai tratar o doente. Quem é essa pessoa? Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, o meu filho tá com uma ansiedade, né, um comportamento assim, que tá prejudicando ele no aprendizado, tá prejudicando ele na escola, né? Então ele precisa de uma Ritalina, ele precisa de enfim, né? Mas por que ele está tendo esse comportamento, né? Qual é o quadro familiar? O que está acontecendo? Quais são as questões emocionais dessa criança? Então, os óleos essenciais nesse momento, eles podem ser muito úteis, porque eles vão trabalhar a causa e vão trabalhar o sintoma. Então, e nesse momento de pandemia, quantas pessoas, né? Eu testemunhei assim, pessoas muito próximas de mim, muitos amigos, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com uma série de outras questões que eles nunca tinham tido antes, né? E que agora estão tendo, lógico, né? Porque é uma sensação de insegurança em função do vírus, em função de trabalho, em função de toda a nossa vida que mudou 100%, né? E a gente não sabe o amanhã e nem sabe quanto tempo isso vai durar. Então é mais do que natural que as pessoas se sintam incapacitadas, doentes, sem energia e tal, quando que na verdade isso tudo pode ser emocional e com certeza vem de fundo emocional, né? E toda a doença vem de fundo emocional antes de se manifestar no corpo físico, né? Então, para a gente poder usar uma medicina que a gente nunca teve contato, como são os óleos essenciais, né? Existem os óleos essenciais tradicionais e existe também a aromaterapia vibracional, que também é uma outra forma de tratar, que é excelente também, né? Mas assim, como eu disse no início e volto a dizer, mesmo sem ter esse conhecimento, a gente pode fazer pequenas coisas para melhorar a qualidade de vida, principalmente nesse momento. Então, a aromaterapia para crianças e família em tempos de pandemia. Então, o que a gente pode fazer? Melhorar a qualidade do sono é uma coisa simples de fazer. Quantas pessoas tomando medicação para dormir, né? Quantas pessoas tomando Rivotril e outras coisas que tantas, né? Então, se toma mas é só meio, mas é só um quarto de comprimido, sim, mas aquilo não é um sono natural, aquilo é um sono induzido, e depois para a pessoa dormir sem aquela medicação é complicado tu desmamar, né? Digamos assim, tu voltar a acostumar o corpo a não sentir necessidade daquilo, né? Então, uma medicação para dormir, ela pode ser substituída aos poucos por um óleo de lavanda, por exemplo. Por quê? Porque o óleo de lavanda é calmante. Então, o que é uma aromaterapia? Né? O aromaterapia são as moléculas aromáticas das plantas, das raízes, das folhas. E elas agem diretamente no nosso corpo, no nosso organismo. Por exemplo, por via inalação, né? Tem uso tópico também, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Por via inalação, que é a maneira mais conhecida, né? De tu inalar um óleo essencial. Quando tu inala, resumidamente falando, né? Porque enfim, a gente não tem... senão a gente teria que ter horas para ficar aqui para falar realmente o que são, né? E como isso é complexo e como isso é maravilhoso, né? Mas assim, usando palavras simples para que todos possam compreender, porque eu acho que essa é a intenção, né? Não adianta a gente ficar enfeitando uma coisa para que as pessoas consigam entender realmente o que é e como é que funciona. Então,
Quando a gente faz uma inalação, as moléculas aromáticas desse óleo, as moléculas químicas aromáticas, elas vão para o nosso sistema límbico, né? Via nasal, via inalação, onde se processam as nossas emoções. E daí elas entram pelo nosso organismo e vão para a corrente sanguínea. Então elas são sim uma medicação, né? E precisam também de cuidados, não é simplesmente assim, eu vou lá, pego qualquer óleo, eu adoro bergamota, então eu vou usar bergamota indiscriminadamente, assim, o dia todo ali, não. Né? A gente precisa saber quem é a pessoa, do que essa pessoa está precisando, né? Qual é a necessidade maior dela nesse momento, né? E ver, é uma criança? Que idade tem? É um adulto? Qual é a dosagem? Como é que eu posso usar da forma mais fácil, né? Digamos assim, para que todos aqui possam passar a experimentar isso, né? Então, é uma medicação, assim como a fitoterapia, assim como a homeopatia, são medicações mais sutis, né? Mas que vão na causa, não ficam na superficialidade, não ficam só no sintoma. E é isso que a gente está buscando, né? Então, assim, existem várias maneiras de proporcionar isso para a família. Por exemplo, uma coisa que é muito útil é um difusor de aromas, né? Então, um difusor de aromas que tu vai colocar água ali dentro, por exemplo, 100 ml de água, né? E tu vai usar a lavanda, por exemplo, para dormir. Então, tu vai pingar um número X de gotas para 100 ml de água. Por exemplo, tu pode pingar, dependendo, né, de quem estiver no quarto. Se forem adultos, vai ser uma dosagem. Se forem crianças, vai ser outra dosagem, né? E tu vai deixar aquela lavanda tomando o quarto durante a noite. Então, a qualidade do sono das pessoas vai melhorar muito, porque elas vão inalar aquele aroma durante a noite toda, fora que é um aroma maravilhoso, né? Então isso é uma solução simples, muito simples, porque um difusor, ele não é caro, um difusor de aromas, né? Que ele solta um vapor frio, para quem não conhece, né? Que eu acho que as coisas têm que ser explicadas assim de forma simples para todo mundo. Um difusor de aromas, ele liga na tomada, né? Ele solta um vapor frio, né? Que não é quente. E ele vai espalhando aquilo pelo quarto. Ele é um umidificador também, né? Como também se chama. Então isso vai trazendo esse aroma para o quarto e a pessoa que está ali dormindo, as pessoas vão inalando aquilo e a qualidade do sono vai melhorando 100%. Né? A pessoa vai dormir com mais tranquilidade, né? Vai ter um sono mais descansado, mais renovador. Então essa é uma solução muito simples, a pessoa não precisa ser aromaterapeuta para ela fazer isso, né? E não precisa ficar assim, mas eu não sei usar, como é que eu posso usar? Dá para usar. Essa mesma lavanda, por exemplo, né? Para crianças e adultos, né? Que estão com sintoma de ansiedade. Por quê? Porque estão em casa, porque não estão podendo sair para fazer as coisas que faziam antes. As crianças que estão né, sem poder ir para a escola, que estão cansadas de ficar em casa. Então, existe uma tabela, claro, né? E dependendo da idade da criança, a dosagem é diferente. Então, por exemplo, usar uma lavanda com uma criança assim, que está agitada, né, que está dispersa, que não está conseguindo, por exemplo, também acompanhar as questões das aulas online, ou mesmo que ela não tenha aulas online ainda, né? Existe, por exemplo, isso aqui, ó, para crianças, tá? Isso aqui é um rolon, tá? Então, ó, esse é um rolon vazio. Ele tem essa tampinha, né? Rolon mesmo, tá? De fazer assim, tipo gloss ou quem conhece, né? Ou aqueles desodorantes Rolon que tem, né? Ele tem um rolonzinho pequenininho aqui. Isso aqui a gente pode comprar via internet ou tem lojas, né? Que vendem embalagens de vidro, né?
Esse rolon é um rolon de 10 ml, né? Então, por exemplo, assim, para uma criança pequena, né? De 3 meses a 1 ano, uma diluição de 0,5%. Então, a gente bota aqui, né, 10 ml de um óleo vegetal, vou falar sobre isso agora, e uma gota de óleo essencial, uma. O que é, né, o óleo essencial que a gente estava falando? O óleo essencial, uma gota, uma gota equivale a, muitas vezes, a 50 xícaras de chá. E a quantidade é muita planta. Então, assim, uma gota de óleo essencial, muitas pessoas podem pensar, nossa, mas é só uma, é tão pouquinho, vou botar mais. Não coloque mais. Principalmente se for para as crianças, né? Uma gota de óleo essencial na mão para um adulto inalar ou para uma criança maior que já tem a idade, uma gota é suficiente. Passa uma gota na mão, né? E inala, faz uma conchinha, né? Não deixa passar ar aqui e ó, inala e eu costumo fazer assim, né? Solta o ar. Fazer até 10 inalações é um ótimo exercício de respiração, né? Porque é uma inalação poderosa, funda, e solta o ar. Além da inalação, então, né, das formas mais tradicionais e mais simples da gente usar os óleos essenciais, com o rolon, né, que eu mostrei há pouco, né, aproveitando fazer um parênteses para dizer uma coisa bem importante, né, todo e qualquer vidro que seja usado para acondicionar os óleos essenciais, eles precisam ser vidro, porque conserva, né, melhor não plástico, e tem que ser dessa cor âmbar, certo? Ou âmbar ou azul. Tem uns vidrinhos de óleos essenciais de algumas marcas que eles são um azul escuro. Por quê? Porque não pode incidir a luz solar, né? Qualquer luz solar, né? Ela modifica a composição química do óleo essencial. Então ele, né, deixa de ter o mesmo efeito terapêutico que ele pode ter, né? Então, assim, o rolon para as crianças, principalmente para as crianças bem pequenas, é excelente. Então, como é que a gente vai usar um rolon? Né? Por exemplo, uma diluição a 0,5%, né, que a gente chama, completa com 10 ml, porque esse rolon é 10 ml, né, de óleo, que é uma outra coisa que a gente vai falar agora, de óleo vegetal, né, um óleo carreador e uma gota de óleo essencial, que enfim, podem ser alguns óleos dependendo para qual benefício a gente está buscando. Então, a questão do óleo, o óleo é vegetal, nunca óleo mineral, porque o óleo mineral deriva do petróleo e outras coisas, né? Então, existem os óleos vegetais, eu até trouxe uma colinha aqui para eu não me esquecer de falar nenhum, né? Porque, enfim, são muitos. Então, assim, eu trouxe os principais óleos. Existem óleos vegetais de várias marcas, né? Podem ser comprados também em farmácia de manipulação, né? Um óleo puro, né? Então, assim, por exemplo, para as crianças, né? O ideal é o óleo, por exemplo, de jojoba, tá? Por quê? Porque ele é leve, de rápida absorção, né? Rico em vitamina E, em ácidos graxos, né? Como ômega 6, ômega 9, né? Vai bem com todos os tipos de pele, né? Pro rosto e pro corpo. Então, óleo de jojoba é muito bom para as crianças. Óleo de semente de girassol, né? Também rico em vitamina E, nutritivo, de fácil absorção. Óleo de semente de uva, que ele é bem neutro, né? É um óleo que eu costumo usar bastante, né? Nos meus rolons, para fazer as sinergias. Óleo de abacate, o próprio óleo de coco, né? Óleo de amêndoa, que é bastante usado para as crianças, né? Óleo de coco é bem conhecido, né?
O óleo de coco, ele é também, só para não esquecendo, né? Ele é um super antioxidante, né? E ele é muito bom para as crianças pequenas também, juntamente com o óleo de amêndoa e o óleo de calêndula. Tá? Então, assim, eu só não leio todas as propriedades porque a gente não tem esse tempo todo aqui, mas eu acho importante trazer essa informação, né? Então, esses são os óleos vegetais indicados para as crianças. Qualquer um deles é ótimo, né? Jojoba, girassol, semente de uva, abacate, coco, amêndoa, calêndula. São óleos fáceis de encontrar, não são difíceis de encontrar. Na própria Sirius a gente encontra, né? Na própria loja. Tem algumas marcas, né? Muito boas. E então, para fazer essa diluição no Rolon, então como é que a gente faz? No Rolon, de 3 meses a 1 ano, 0,5%, um Rolon de 10 ml com 1 gota de óleo essencial, por exemplo, lavanda, calmante, né? Pode passar na barriguinha, né, para cólicas, pode passar no bracinho, pode passar até, claro, daí sem o óleo essencial, até para as assaduras os óleos vegetais são indicados, né? Existem alguns óleos essenciais que também podem ser, né, a 0,5%, 1 gota, para determinadas assaduras e tal. Isso é muito legal também de pesquisar, de estudar. Então, por exemplo, quando a criança já está um pouquinho mais aqui, ó, de 1 ano a 5 anos, né, já pode ser 1%. Então, o que é 1%? É esse mesmo Rolon de 10 ml, né, com 2 gotas. Então, o que vai fazer? Vai botar nos pulsos da criança, para ela inalar, né? Vai botar nos pezinhos, nos bebês também pode botar nos pezinhos, né? Crianças de menos de 1 ano, para dormir com óleozinho de lavanda, por exemplo, né? Para dormir é muito bom, massageia ali o óleozinho, né? O Rolon no pé, para dormir é ótimo, para ficar tranquilo, para tranquilizar, né? Na barriguinha para as cólicas. Existem outros óleos ali que a gente vai falar agora que também podem ser passados no peito, né? Sem o conservante, por exemplo, existem conservantes, né, como a vitamina E e tal. Se ele for usado até 3 meses, assim, seria o melhor, né? Ele não precisa ter um conservante. Mas se ele for, né, se demorar mais para usar, ele precisa daí de um conservante para que o óleo não venha a ficar rançoso, como a gente diz, né? Então, assim, até 3 meses seria o ideal para ser usado sem nenhum tipo de conservante, para que o óleo vegetal, carreador com óleo essencial, fique em condições de uso, né? Então, além da inalação, né? A inalação é ideal para crianças já com uma maioridade, né? Mas, por exemplo, existem casos de crianças, por exemplo, crianças autistas de 3 anos de idade, né? Que da mãe botar o óleo essencial, por exemplo, né? Sabe o cheirinho que a criança usa? Aquela fraldinha que ela tem, que é de estimação dela, que ela tá sempre com ela. Então, pingar uma gotinha ali de óleo essencial, por exemplo, né? Estamos falando de lavanda, para que ela vá inalando, ela vai gostar daquele perfuminho e ela mesma pedir, né? Comigo já aconteceu assim, dela mesma pedir, né? Mamãe, cheirinho, né? Então, pingar 1 gota de óleo essencial e ele vai, né? Ele vai sentir aquele aroma e ele vai gostar. Ele vai dormir com aquela fraldinha, né? Quantas crianças não gostam de dormir ali com o seu cheirinho, com a sua fraldinha, né? Também é uma maneira, né? Pingando 1 gota no travesseiro, né? Pode ser 1 gota de cada lado, né? Isso também é muito bom para crianças e adultos, né?
Antes de seguir adiante, eu quero dar algumas ideias de sinergias, né, bem simples com os roll-ons, esses de 10 ml para crianças. Muito cuidado ao comprar os óleos essenciais, né? O que acontece? Principalmente nesse momento de pandemia, a gente vê muitas ofertas pela internet e tal, de, por exemplo, um óleo de rosas, né? Que necessita, assim, de, nossa, toneladas, muitas vezes, de rosas, né? Existem várias maneiras de se obter os óleos essenciais, né? De prensagem, de destilação, né? Enfim, mas assim, o óleo de rosas é um dos óleos que mais necessita da matéria-prima, né, da rosa. E ela tem que ser acondicionada de uma determinada forma. Não é assim, simplesmente colhe a rosa, joga lá, colhe, joga lá, pega, amarra aquilo, leva pro laboratório, enfim, pro lugar onde é feita a destilação, né? E enfia tudo na máquina, não. Ela precisa ser colhida numa determinada hora, com determinado clima. Ela tem que ser muito bem acondicionada. Não é qualquer rosa, né? Então, assim, é um óleo que vai ser mais caro. Muitas vezes tu não vai encontrar um óleo essencial de rosas, até o mais difícil de tu encontrar de 10 ml, tu vai encontrar de 5 ml, de 13 ml, né? Porque são óleos muito mais custosos, assim, de conseguir, né, a matéria-prima toda, né? Nossa, demanda toneladas de matéria-prima para obter aquele óleo que é uma divindade, que é uma pureza, que é uma joia, né? Então, existem, por exemplo, assim, anúncios que a gente vê na internet, óleo de rosas a R$20. Não é um óleo de rosas, né? Então, cuidar para não confundir essência perfumada com óleo essencial. Essência é um cheirinho que tu vai botar ali no teu richô, né? Que tu vai botar para dar um cheirinho em casa com aquelas varetinhas, muitas pessoas gostam de botar, ou enfim, né? Mas aquilo é essência sintética, aquilo não é óleo essencial. O óleo essencial, ele não vai custar esse valor, assim, de bagatela, principalmente se ele tiver 10 ml, né? Então, se certificar se a marca é realmente a marca que a gente está buscando, né? De preferência comprar numa loja, né? Como a loja Sirius, né? Que tem produtos de qualidade, que a gente sabe de onde vem, né? Ou da loja, ou do lugar da sua preferência, mas assim, que seja um lugar sério, né? Que não comprar, muitas vezes a gente compra gato por lebre sem saber. Então essa questão dos valores, os valores dos óleos essenciais são muito diferentes, conforme a destilação, conforme né, a maneira da obtenção do óleo essencial, né? Existem óleos essenciais mais em conta, por exemplo, um óleo de laranja, um óleo de limão, né, que o óleo se obtém da casca, ele é mais fácil de se obter. Não dá para comparar, por exemplo, com um óleo de rosas, né? Um óleo de mirra, um óleo de olíbano, que é resina, né, que é mais custoso, que é uma matéria-prima que não dá em qualquer lugar, né? Existem os óleos essenciais também aqui brasileiros, né, como de copaíba, como outros óleos, enfim, que são de frutas e de frutos e de raízes brasileiras que a gente encontra na Amazônia e tal, que é muito legal isso, né? Eles são extremamente medicinais também. Então, tudo isso a gente tem que cuidar na hora de obter os óleos essenciais, não comprar gato por lebre, né? Cuidar sempre a cor, né, do frasquinho, né, que tem que ser de vidro, tem que ser uma cor escura, ou âmbar ou azul normalmente, né? Tudo isso é importante. Então, eu trouxe aqui algumas ideias, né, pra gente poder desenvolver agora, principalmente agora que tá vindo aí inverno, né? Então eu trouxe aqui a minha colinha, para eu não me esquecer, porque como são muitos, tem muitos que a gente sabe de cor, porque, né, enfim, se eu uso muito, mas tem outros que, né, a gente precisa dar uma lida porque a gente vai esquecendo. Então assim, ó,
Por exemplo, agora, né, nesse momento, né, vamos voltar lá, crianças em casa, sem convívio social com os colegas, né, cansadas, ainda aquelas crianças que estão tendo que fazer aula presencial, aula online, que não é a mesma coisa, né, que muitas vezes os pais têm que estar ali do lado para que a criança mantenha o foco. Isso tudo me cansa, isso tudo estressa, né? Então, assim, para quem quiser adquirir o Rolon, né, é uma ideia. Esses óleos aqui, eles podem ser usados também de outras formas, eles não precisam, ou no difusor, né, à noite, né, ou diluir, não precisa ser o difusor, o Rolon de 10 ml para quem não tem ou para quem não pode nesse momento adquirir, né, ele pode ser uma gotinha, né, um pouquinho de meia gotinha, bota na mão para a criança inalar, né, ou bota no pulso para ela sentir um pouquinho, né, tira uma gota, bota ali um pouquinho para ela sentir, né, se não for diluído em óleo carreador, né, o ideal é diluir para crianças, principalmente de 5 anos para baixo, né, mas assim, ó, tem uma sinergia. O que são as sinergias e os blends, né? São misturas de óleos essenciais. Então, por exemplo, para alegria, né? Para essas crianças que estão passando por essa situação que a gente citou agora, né? Então, para crianças que se sentem tristes, que estão frustradas, crianças, por exemplo, que estão enfrentando a separação dos pais, né? Infelizmente, né? Essa questão também aconteceu muito, né? Muitas pessoas que se separaram durante a pandemia, porque é uma coisa que acontece. Então, crianças que estão tendo que lidar mais com isso, mais com as aulas online, mais com a falta de convívio social, né? Medo de ir para a escola, ansiedade, né? Então, buscando a autoconfiança, né? A gente faz o seguinte, a gente bota, se for um vidrinho de 10 ml, né? 9 ml de óleo vegetal, né? Que pode ser o óleo da sua preferência, né? Aqui, por exemplo, né, a óleo de amêndoas e óleo de jojoba é uma sugestão para essa sinergia da alegria, mas pode ser qualquer um daqueles outros que a gente leu antes, tá? Que a gente falou antes. Então, para quem tiver, né, 3 gotas de óleo resina de copaíba, que é um óleo brasileiro, né? 4 gotas de óleo essencial de cenoura sementes ou manjerona. Então, assim, não tem um, pode ser o outro, né? 3 gotas de óleo essencial de mandarina, né? Não tenho mandarina, agora não posso comprar. Muito bem. Tenho copaíba? Tenho. Não tenho cenoura? Tenho manjerona? Não tem problema, usa os outros 2, né? Então, exatamente assim como eu falei, passa nos pulsos da criança para que ela inale, ensina ela a respirar fundo, né? Já é um exercício de respiração, né? Ela já vai estar vivenciando uma respiração profunda, porque toda respiração profunda, ela desestressa, né? Porque a gente fica, quanto mais ansioso, mais curta a respiração. A gente já usa só o mínimo da capacidade pulmonar, né? Então, de respiração. Então, é interessante que a criança aprenda, né? Isso também se aprende na yoga, para crianças que fazem yoga, que fazem meditação, a respirar, né? Então, a gente pode fazer essa inalação de 3 a 4 vezes por dia. Então, por exemplo, levantou de manhã, vamos fazer o nosso cheirinho, né? Não precisam ser 10 inalações para as crianças, podem ser, por exemplo, 5 inalações, 6 inalações, né? Aí de tarde faz mais uma e de noite faz mais uma antes de dormir, ou faz 2 de tarde, no início da tarde, no final da tarde, faz uma antes de dormir, de manhã e antes de dormir, de tarde é sempre legal. De 3 a 4 vezes por dia, dependendo do que a gente perceber da necessidade da criança, né? Então essa é uma sugestão. Vamos ver, vou passar umas receitinhas bem fáceis de 4 blends, tá? Para situações diferentes, tá? Que eu uso com os meus alunos. Com os meus mini pacientes, né? Com as pessoas que me procuram para as terapias, né?
e para as terapias musicais, né, que são aulas permanentes que eu dou, né. E que eu sempre trago para as terapias musicais, né, o aromaterapia no final da aula, né, e para as consultas, né, com aromaterapia, com barras de axis, com todo, né, são várias ferramentas que a gente pode usar com as crianças e com os adultos que eu uso nas minhas consultas. Então aqui, ó, essa para relaxar, relaxamento, né? Então, também para ansiedade, excesso de agitação e esgotamento mental das crianças, que é exatamente o que elas estão vivenciando agora, né? Crianças que estão nesse compromisso das aulas online, volto a dizer, sem contato com os amigos, né? E em casa. E ainda tendo que, não podendo ter a atenção dos pais que gostaria, porque os pais estão tendo que trabalhar ou online ou fora de casa, né? Tem também a coisa da solidão, de estar brincando ali sozinha, enfim, tudo isso gera um esgotamento, né? Então, o mesmo Rolon, se não tiver o Rolon, um vidrinho que caiba 10 ml, né? Então, 3 gotas de benjoim ou copaíba. Benjoim é um óleo também, todos os óleos são divinos. Eu gostaria de ter mais tempo para ler sobre cada uma das propriedades desses óleos, né, que são maravilhosas. Então, benjoim ou copaíba. Não tem benjoim? Usa copaíba ou vice-versa. 3 gotas. 4 gotas da camomila romana. Não tem camomila romana? Ok. Lavanda, que a gente também, né, falou anteriormente. 4 gotas. 3 gotas do óleo essencial de laranja, que é o considerado óleo das crianças, né, o óleo da alegria. Então, não tem um, substitui por outro. Não tem, mas eu não tenho esse. Não tenho os 3 óleos, deixa só 2. E a mesma coisa, passa aqui 3 a 4 vezes por dia, inalando, né? Pode passar também no chakra emocional, aqui no plexo solar, né? Antes de dormir é muito bom. No chakra cardíaco também pode, porque daí a criança vai dormir com aquele bem-estar ali, né? Então aqui, ó, foco para os estudos, que as crianças estão, né, agora nessa coisa de aula presencial. Muitas crianças não estão indo para aula presencial, vão continuar em casa com as aulas online, né? Então, seja na escola ou seja online, ainda precisa de muito foco, né? Então, vamos ver como que a gente pode desenvolver isso num Rolon simples e fácil de fazer. Então, o próximo blend especial para as crianças, né, do foco nos estudos. Então, para estimular a concentração e o foco, né, e contribuir para o melhor rendimento, né, nas leituras e nos estudos, neste momento que as crianças estão vivenciando, né, bem conturbado. Então, os 10 ml, 9 ml, porque assim, quem usa um Rolon, né, se a gente botar de óleo até aqui em cima, quando a gente for botar os óleos essenciais, ele vai transbordar na hora de fechar. Então a gente põe o que a gente chama de 9 ml, que é dar um espacinho, né? Um espacinho assim, né? Para conseguir pingar as gotinhas do óleo essencial. Então, 2 gotas do óleo essencial de vetiver, né? O vetiver, ele é um óleo aterrador, né? Ele é uma raiz, então ele traz a concentração, o foco com a concentração, né? Que é uma coisa positiva para a criança estar ali sem ansiedade, né? Naquele momento em que ela precisa estar ali, né? 2 gotas, então, do vetiver. 3 gotas do óleo de lemongrass, tá? Vamos falar sobre ele agora. E 2 gotas do limão siciliano, tá? Para dar né, para crianças sempre maiores ou até, né, de 5 anos para cima, tá? Deixa eu ver se eu não me esqueci de nenhuma sinergia, mas que é sempre bom a gente dar uma olhada. Não, desculpa, tem
Essa que é importantíssima agora que tá chegando no frio, né? Chegando o inverno, que é para respiração. Então, respiração, né? Contribui para limpeza das vias respiratórias, né? Melhora da qualidade de respiração para criança que tem rinite, que tem asma, né? Então, os 9 ml de óleo essencial, ou se não quiser ter o Rolon, pode ser no difusor à noite também, que é ótimo ela dormir inalando isso, né? Então, 2 gotas de óleo essencial de melaleuca, que é um óleo super completo, antiviral, antifúngico, anti-inflamatório, anti-tudo, assim. É um óleo, assim, super coringa, que é super bom ter em casa, né? 2 gotas do óleo essencial de Ravinsara, tá? Que é o quimiotipo cineol, porque isso é uma outra coisa, né? Existem óleos iguais com quimiotipos diferentes, tá? Então tem que cuidar isso também. 2 gotas do óleo essencial de limão siciliano, né? São óleos para trabalhar essa questão da respiração, da sinusite, da asma. Cuidado especial que a gente não pode deixar de dizer para crianças que vão para o sol, né? E que, por exemplo, vão passar na pele, né, com Rolon, um pouquinho para inalar, enfim, ou no peito, né, nos chakras aqui, ou para, né, passa no peito para quem tem a questão respiratória para inalar à noite, né. Então, no outro dia de manhã, enfim, tomou banho, ok, mas se vai botar de novo, em qualquer parte do corpo, existem os óleos essenciais fotossensibilizantes. Então, assim, que não dá... Exatamente como é aquela questão de respingou, né, fez uma limonada ou um suco de laranja e ficou com aquele resquício na mão, vai manchar no sol. Então, fotossensibilizante é isso, né? Então, cuidar com óleo de bergamota, de grapefruit, de laranja, né, de limão siciliano, de tangerina, esses todos, eles mancham no sol. Então, daí cuidar se a criança for pro sol, né, deixar para passar depois, ou à noite, né. Se não for pro sol, se tiver com manga comprida agora no inverno, aí não tem problema, certo? E o que eu queria dar uma lida rápida aqui também, que eu acho bem importante, sobre alguns desses óleos, né, que a gente falou tanto, né, então, para que dê para ter uma ideia melhor, assim, sobre o que a gente está usando, né, com as nossas crianças. Então, assim, por exemplo, né, o óleo de copaíba, né, que a gente falou que é um óleo daqui do Brasil, né, da Amazônia, então, que ele é cicatrizante, ele é anti-inflamatório, ele é antisséptico, ansiolítico, analgésico, trabalha estabilidade e autoconfiança, né. A lavanda, né, que é o super coringa também dos olhos, super importante ter em casa para N coisas, né. A lavanda é antisséptica, é analgésica, é super cicatrizante, se cortou, se esfolou, pode passar em cima, queimadura, né. Anti-inflamatória, relaxante muscular, calmante mental e calmante mental, promovendo sensação de paz. O lemongrass que a gente falou agora, calmante, antisséptico, digestivo, relaxante muscular, antidepressivo, né? Contribui para tratar estados febris, limpa a mente, relaxa, reduz a ansiedade. Tem muitos óleos que parecem muito parecidos, mas na verdade isso aqui também é um resumo do que eles são. Se a gente for pesquisar a fundo, na verdade eles têm muitas outras propriedades, né? Os mais falados, a melaleuca, né, que a gente falou agora, que então é bactericida, expectorante, né, para respiração, né, para as crianças, para fazer o blend, fungicida, antisséptico, anti-inflamatório, antiviral, imunoestimulante, inseticida, cicatrizante, purificador do corpo e da mente, né? Ravinsara, a gente também falou, né, antiviral, antisséptico, antibacteriano, age como expectorante e sustentador da imunidade. O vetiver, né, que é para trazer a criança para o foco, para a atenção, para os estudos, né, que é uma raiz, né, que é aterrador, antisséptico, cicatrizante, imunoestimulante, calmante emocional, combate a insônia,
estimula a circulação, alivia dores articulares, trabalha a autoconfiança e o centramento, né? Para quando se precisa ter atenção. Então esse é só um resumo breve assim dos óleos mais citados, né? Porque, enfim, né? Esse é um estudo longo que tem muitas coisas para serem ditas, né? Mas eu acho que com isso que a gente falou já deu para dar assim uma luz para poder trabalhar com, né? Usar em casa, né? Ter em casa para o uso das crianças nesse momento desafiador que a gente está vivendo e da família, né? Existem várias formas de uso, né? Cuidando só com as diluições, né? Com as crianças menores, né? Mas eles trazem grandes benefícios, né? Sem a necessidade de remédios, né? Alopáticos, né? Que trazem, como a gente falou no início do vídeo, né, trazem problemas, né, hepáticos e etc e tal, né, então a gente pode estar trabalhando várias questões, né, e não esquecendo, né, que tudo tem um fundo emocional que precisa ser visto, né, e que a gente deve sempre tratar não a doença, e sim o doente, quem é a pessoa, quem é a criança, quem é o adulto e qual é a necessidade daquela pessoa, que pode não ser a necessidade da outra pessoa que tenha os mesmos sintomas, são pessoas diferentes com questões diferentes a serem tratadas, né? Então é isso, gente. O meu Instagram é Adriana Banana DJ, porque eu trabalho com música, a música sempre me acompanha, né? E a gente pode fazer contatos, né, ali pelo direct também. E eu trabalho com todas essas medicinas que eu amo muito trabalhar e fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer informação. Gratidão pela oportunidade de ser contribuição nesse momento, né, tão necessário, né, que a gente está vivendo, né, de termos informações diferentes. Fico feliz por estar aqui, podendo trazer um pouco do meu trabalho, um pouco dessas informações que beneficiam a todos. Gratidão imensa, gratidão à loja Sirius, aos meus amigos de uma vida, né, que são os donos da loja. E quem não conhece a loja Sirius, vá até lá porque vale muito a pena, é um universo à parte, é um lugar de muitas bênçãos, de uma energia purificadora, de uma experiência, é um grande passeio ir até lá. Tem uma energia muito especial naquele lugar. Gratidão, então.